Bom dia, excelentíssimo, querido senhor juiz e senhores jurados. Venho aqui, diante deste júri, nesta manhã, para apresentar-lhes um caso que envolve duas mulheres, onde uma delas tentou matar a outra. No caso, uma tentativa de homicídio. E quero deixar bem claro que hoje aqui, no final deste júri, será apresentado o que a nossa sociedade realmente quer. Se é uma pessoa que cometeu tal fato solta em meio a nós, a nossa sociedade, nossos familiares, ou presa, onde ela realmente deve estar. Então, falando sobre o caso, no dia 11 de março de 2012, a senhora Danusa Ferreira estava num bar-pizzaria com um acompanhante, o seu Jorge, que era seu vizinho, juntamente com mais terceiros, num momento de lazer, num momento onde nada de caótico poderia acontecer. Até que, do nada, de repente, para um carro próximo ao local e desce o seu ex-marido, chamado o seu Luiz Henrique. E nisso ele vai em direção a ela e começa uma discussão, onde ele indaga ela por quais motivos ela estava ali naquele momento, que era por volta das 10 horas da noite, e ela tinha deixado o filho que eles tinham sozinho na rua, porque ele acabou encontrando esse menino. Só que na verdade é importante relevar que ele não estava sozinho, ele estava na casa da prima. Então eles começam a discutir, eles começam a bater boca sobre o porquê disso. E ela até pergunta para ele por que ele veio fazer tudo aquilo, sendo que ele ia procurar os filhos. E então, em meio a essa discussão entre esse ex-casal, surge uma terceira pessoa, a ré Ana Beatriz, que sai do carro, que naquela época ela era a esposa de Luiz Henrique. Ela sai do carro e vai em direção a Danusa. E, de uma maneira brutal, covarde, ela acerta com uma faca de serra o tórax esquerdo de Danusa, que cai ensanguentada de uma maneira brutal. E por que eu falo isso? Porque a facada lhe custou nada mais nada menos que 8 pontos e 3 centímetros de perfuração. E em nenhum momento Ana Beatriz, ela teve desistência de dar a facada. Porque nos autos e no testemunho de terceiros do próprio Jorge, quem impediu Ana Beatriz de dar a outra facada foi o próprio Jorge, porque ela ia dar uma segunda facada, ela ia dar uma terceira e assim por seguinte. Quem impede é o senhor Jorge, que estava junto com ela. Então eu penso e pergunto a vocês, isso é uma pessoa que se deve estar em sociedade? Uma pessoa que parte para cima da outra sem dar nenhuma chance de Danusa se defender? Danusa não esperava aquilo, ela não esboçou reação e do nada chega uma pessoa e te dá uma facada no tórax. Agora, falando uma coisa que eu creio que é importante frisar, é que as duas, elas tinham uma relação. Elas eram amigas. Porque houve um tempo em que Danusa, ela era casada com Luiz Henrique. E ela era bem amiga da Ana Beatriz, bem amiga mesmo. Andava na casa, uma da outra. Então, acabou que Luiz Henrique e Danusa se separaram. E a amiga de Danusa, no caso a Ana Beatriz, que cometeu a facada, acabou ficando com o Luiz Henrique. Aí nisso, nesse meio tempo, muito antes desse acontecimento, elas já tinham algumas intrigas, elas já tinham alguns conflitos, e tudo isso foi alimentando um certo ódio, tudo isso foi alimentando um certo sentimento mau, onde ela conseguiu ou tentou efetuar no momento que ela dá a facada em Danusa. E eu peço que vocês entrem agora em consideração comigo, senhor jurados. Pense comigo. E se Jorge não estivesse com ela naquele momento? O que aconteceria? Danusa iria morrer. Ela iria morrer. Por quê? Porque quem impediu de dar a outra facada foi o Jorge. E se ele erra? E se ela erra a facada? O peito é um lugar vital, um lugar muito perigoso. E se ela erra e dá no pescoço? E se ela erra e dá no rosto? Imagina, ela não pensou nas consequências que isso iria trazer, não somente em tirar a vida da Danusa, mas também das pessoas e familiares perto dela. E outra coisa, eu sei que a defesa vai tentar dizer que ela é inocente, mas se ela realmente fosse inocente, por que ela fugiu após isso? Porque ela dá a facada, é
foge, deixa o local e depois a Danusa tem que ir para o hospital. Eu peço que vocês levem isso em consideração e condenem essa mulher, porque ela não merece estar em sociedade. E outra coisa também, querendo ou não, eu sei que a defesa vai dizer que ela tentou se defender, mas querendo ou não, no momento em que ela dá a facada, ela assume o risco de matar. Ela vai com total consciência, ela vai deliberadamente e dá a facada. Nos autos, em qualquer laudo, não há nada que comprove que ela tenha algum problema psicológico, ou seja, ela tinha sangue total consciência do que estava fazendo. Ela sabia, era isso que ela queria. A defesa vai argumentar após mim que ela queria se defender dentro do conflito que estava gerado. Só que, na verdade, quem entrou no conflito, que era entre Luiz Henrique e Danusa, foi a Ana Beatriz. Ela se envolve numa coisa que ela não era para estar ali e acaba no final dando a facada. E aí a defesa vai falar que foi para se defender, mas pensa comigo, né? O contexto em que acontece a facada não exigia que ela agisse de tal forma. Era uma discussão, uma coisa verbal, e ela perde totalmente a razão em ir lá e dar uma facada. Não precisava ter feito aquilo. E digamos que, hipoteticamente, ela não quisesse matar. Né? Eu vou te dar uma facada no peito, próximo ao coração, mas eu não quis te matar. É isso que a defesa vai falar, é isso que eles vão dar como defesa. Eu não quis te matar. Ela quis matar, mas digamos que, hipoteticamente, ela não quis. Mesmo assim, ela dá a facada e ela assume que queria matar. Ela não dá tempo dela esboçar reação, ela não dá tempo de se defender. Ela é uma pessoa que não se deve estar em sociedade. Por isso eu peço, agora na minha fala, que por favor vocês condenem esta mulher. Bom dia, senhores juízes e senhores jurados. Seguindo o que meu colega de acusação falou, a gente pode perceber o quão covarde essa mulher foi, sem sequer pensar nas consequências de seus atos. Eu peço que nessa manhã vocês condenem ela. E uma mulher que vai dar uma facada a alguém, ela sabe que aquilo pode matar ela. Desculpa, eu tô nervosa, eu vai ficar um pouquinho. Ela não esboçou reação, ela não conseguiu nem sequer esboçar a reação. Ela não conseguiu nem se defender, se coloca no lugar de vocês. Se fossem seus filhos, se não tivessem. Bom dia, senhores jurados, pessoas presentes nesta manhã. Bom, veio por meio deste pedir a condenação da senhora Ana Beatriz. A senhora Ana Beatriz, que brutal e covardemente atacou a senhora Danusa com uma facada no tórax. Bom, covarde eu falo porque a senhora Danusa não teve nem sequer reação. Pois imaginem vocês em uma situação de discussão, discutindo ali com outra pessoa, por motivo, sei lá, e do nada, absolutamente do nada, chega uma outra pessoa e te dá uma facada no tórax. Que tipo de reação você teria? Nenhuma, não. Bom, dito isso, quero mencionar um ponto muito importante aqui. O Luiz Henrique, marido da Ana Beatriz, no depoimento dela, no depoimento dele, ela estava no carro e o senhor Luiz Henrique, no seu depoimento, disse que não esperava a chegada da senhora Ana Beatriz. O senhor Luiz Henrique diz no depoimento que ele não esperava a chegada da senhora Ana Beatriz, porque ele tinha pedido para a Ana Beatriz ficar no carro. Ele diz no depoimento que a senhora Ana Beatriz não era de montar armada, ela nunca andou armada. Então, eu penso, se ela não tinha a intenção de matar e tal, por que ela estava armada naquele dia? Se ela não tinha a intenção de matar, por que ela pegaria uma faca na casa da comadre? Em todas as páginas que eu li sobre este caso, em nenhuma delas
citava que a senhora Ana Beatriz era vidente, que ela pegaria uma faca na casa da comadre, já sabendo que ela ia sair na rua, e encontrar a Danusa, e a Danusa, entre aspas, ia querer partir para cima dela. Agora eu quero falar especialmente com vocês, senhores jurados. Imaginem vocês, num ato de lazer assim, levarem a sua família para jantar num bar pizzaria, para comer algo, para se divertir. Então, esperamos que vocês levassem seus filhos para lá. E do nada, absolutamente do nada, você está ali se divertindo e tal, comendo água, comendo fora e tal. E do nada chegou uma mulher totalmente descontrolada, sem noção, sem pensar nas suas consequências, acerta um golpe no seu filho. Vocês achariam isso bonito? Vocês considerariam uma pessoa desprezível, assim como inocente? Ou melhor, vocês iriam achar que uma pessoa dessas poderia conviver na sociedade? Não, né? Por isso, senhores juízes, eu imploro pela condenação da senhora Ana Beatriz. Essa cidadã que não pensou nas consequências, na dor que os filhos cada um iriam sentir. Pois pensem a dor de uma criança ao perder a mãe cedo. Na dor que os familiares iriam sentir. E principalmente nas consequências que esse ato iria lhe causar. Pois pense, se ela tivesse procurado a polícia, a defesa vai usar o argumento de que a Danusa ameaçou a Ana Beatriz. A defesa vai usar o argumento de que a Danusa ofendeu a Ana Beatriz. Tá? Se a Danusa se sentiu ofendida, se a Danusa se sentiu ameaçada, é simples. Procura a polícia, registra um BO, denuncia. Não dá uma faca. Ao pegar uma faca, você perde totalmente a razão. Vale ressaltar também, juiz, jurados, que a Ana Beatriz, além dela comprometer a integridade física da senhora Danusa, ela também colocou em risco a integridade física das pessoas que vieram separar. Pois vale lembrar que a senhora Ana Beatriz, ela tenta a segunda facada. Mas imagine, ela tenta a segunda facada, não acerta a Danusa, tá? Mas acaba acertando o Luiz Henrique, ou o Jorge, ou até mesmo uma pessoa que passava ali naquele momento, que não tinha nada a ver com isso. Poderia ter sido muito mais grave, e ela não pensou nisso. Ela não pensou que ela poderia acertar o marido dela. Ela não pensou que ela poderia acertar até uma pessoa que não tinha nada a ver com isso e apenas estava passando ali naquele momento. Ela não pensou nisso, não pensou nas consequências. O senhor fala tanto do Felipe, do Amoedo, por favor, esse quesito da justiça, se refutou ou não. Tu queria que ela morresse? Por sorte ela não tomou algo mais grave, né? E se não tivesse o Jorge ali? Tá? E se ela tenta a segunda facada? E se ela acerta a segunda facada? Foi impedido pelo Jorge. Foi impedido. Eu peço que vocês façam justiça aqui hoje. Peço que vocês condenem esta mulher. Porque hoje pode ser a Danusa. Hoje aqui é a Danusa. Mas no outro pode ser outra pessoa. E a conta vai ser de quem? Vai ser totalmente da justiça. Porque na oportunidade de prender um ser humano tão desprezível quanto é a Ana Beatriz, não prendeu. Deixou uma pessoa totalmente sem noção, uma pessoa totalmente descontrolada, à solta, podendo viver. Por enquanto é isso. Muito obrigado. Ao sexto júri, o depoimento de Luiz Henrique, marido de Ana Beatriz. Bom, no depoimento perguntam a ele se ele sabia se ela andava armada. Ele responde entre aspas: não, ela não andou armada. Ela pegou essa faca porque passamos indo para a nossa comadre e ela viu Danusa na esquina. E nesse meio tempo, ela pegou a faca de sainha e eu não vi. Se eu visse, não tinha deixado. É a mãe dos meus filhos. Bom, como podemos ver, ele acusa ela. Por quê? Porque ela já tinha pegado a faca antes mesmo do crime.
É isso. Vai deixar com vocês. Para mim agora eu quero só comentar, né, o estilo de defesa que a defesa está fazendo, né? Por sorte, graças a Deus, ela não tomou uma facada pior, porque daí não teria nem caso, né? Não seria tentativa de homicídio, seria homicídio, né? Aí nem teria ela seria culpada direto, né? Ok. E agora falando sobre o que a minha colega de acusação falou sobre crime premeditado, pior ainda do que ela ter dado a facada é que a facada foi planejada, foi premeditada. Olha só, antes deles passarem no bar de pizzaria, Não autoriza objeções. olha só, a facada e a resposta também, né? Olha só, antes deles passarem no bar de pizzaria, como é dito no testemunho de Luiz Henrique, o próprio marido de Ana Beatriz fala que eles passaram primeiramente, porque olha só, o bar, o menino, o filho deles, e a casa da comadre, era tudo na mesma rua, era tudo no mesmo local, na próxima localidade. Acontece. Eles passam de carro, eles veem Danusa sentada no bar e vão para a casa da comadre. E daí o que acontece? Lá na casa da comadre, a Ana Beatriz pega essa faca e coloca na cintura para mais tarde acontecer o ato em si dela dar a facada. Só que também acontece uma outra coisa nos autos. A própria Ana Beatriz fala que ela não tinha costume de andar armada. Então eu pergunto, por que justamente nesse caso ela pegou a faca? Será que ela era uma vidente? Que por acaso ela viu assim, nossa, daqui a poucos minutos eu vou passar naquela pizzaria, eu vou encontrar a Danusa, ela vai partir, sei lá, vai acontecer alguma coisa e eu vou dar uma facada nela. Será que foi isso que aconteceu? Por quais motivos ela sairia com uma faca? Porque olha só, não existe motivo nenhum para andar com uma faca por aí. Porque olha só, faca é arma, faca é uma arma branca, faca mata, como quase aconteceu com a Danusa. E olha só, eu só saio com uma faca da minha casa no máximo para ir no pátio para comer e descascar uma laranja. Não tem por que eu vou sair da minha casa com uma faca e por aí. Por quê? Por que ela fez isso? Porque ela queria matar a Danusa. Essa era a intenção dela. Por isso, senhor jurados, novamente, condenem essa mulher. Porque, primeiro, ela age deliberadamente, ela age com sã consciência, ela quis matar, ela assume o risco na hora em que ela dá a facada, e pior do que isso, ela já tinha planejado ao pegar a faca e tentar o crime contra ela. E agora, dentro dos minutos que eu tenho, eu quero comentar uma coisa que talvez a defesa vá argumentar. Por causa que aconteceu alguns incidentes entre as duas, onde também já aconteceu uma anterior tentativa de facada, onde Ana Beatriz ela estava se relacionando com um homem que podemos dizer que era casado, e daí nisso a Danusa, juntamente com a mulher desse homem, eles vão atrás da Ana Beatriz para saber o que é isso. Ela estava se movendo com um homem casado. 5 minutos. E daí, nisso, sabendo disso, a Danusa e a esposa desse cara que estava adulterando, estava traindo ela, eles vão até a Ana Beatriz Marquis, traindo o homem. E daí acontece que a Ana Beatriz, ela tenta dar uma facada primeira, muito antes desse caso da pizzaria, na Danusa, que por sorte ela ameaça, ela tem esse desejo de respeito, mas não acontece nada. Então, antes mesmo da facada na pizzaria, ela já tenta dar uma outra facada. Então, senhor Graças, por favor, condenem essa mulher. Essa mulher não merece estar em sociedade.